Então, meninas, nesse primeiro encontro, eu quero muito trazer para vocês, né, o porquê desse tema, o porquê da importância da gente trabalhar esse emocional dentro do emagrecimento, né? Foi até o título dessa mentoria, emagrecimento emocional. A gente tem que entender que o emagrecimento em si, o processo de saúde, né, o processo de melhora da nossa relação com a comida, trazer equilíbrio para a nossa vida, ser mais saudável, envolve alguns pilares, né, e pilares importantíssimos que, infelizmente, boa parte, né, das pessoas que eu conheço, do nosso redor e já de muitos clientes, negligenciam. E não é culpa, né, de vocês, de nós, delas, é a culpa mesmo do nosso ambiente. O que a gente aprendeu, o que é o emagrecimento, naquele emagrecimento centrado só no que come, só no que só que no exercício que faz. Então, aqui o emagrecimento é emocional. Por quê? Porque nós vamos focar principalmente em pilares que são bases para a mudança, né? Mudança de mentalidade, mudança de comportamento e que envolve uma mudança emocional também, tá? Então, o programa é justamente para a gente começar a entender que se a gente não olhar para o que está por trás, se a gente não olhar para o que está por trás disso, a gente não consegue sair do lugar. Porque a gente já fez várias coisas, já tentou várias coisas, eu li todos os questionários, eu entendi um pouquinho o que vocês passaram um pouco, a gente ainda vou conhecer mais ainda profundamente para vocês, mas aqui não é uma formulazinha mágica que eu vou trazer, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que comer, isso você já está cansada de saber. Então, aqui a gente vai entender vai ampliar a visão sobre os outros pilares que são tão importantes quanto dentro de um sistema de mudança. Como que a gente vai olhar só para o que você come, o que você coloca para dentro, se você não está olhando para o que você está sentindo, se você não está olhando para o que você está pensando, se você não está olhando para o que você está consumindo de outras formas, né? Perto das pessoas que você convive, no trabalho que você convive, ou o que você consome na televisão, nas mídias, as comparações, né? A imagem que está, né, tá baqueada por aí. Eu vi também que vocês falaram muito sobre autoimagem, né, autoestima, que afeta, né? Porque quando a gente está insatisfeito com o nosso corpo, o, o ponto que mais a gente, né, busca é como se fosse uma dieta para mudar esse corpo. E isso tem sido a maior busca. Se eu estou satisfeita com o meu corpo, eu preciso buscar uma dieta para mudar o meu corpo. E não é bem só isso que vai mudar, né? Infelizmente, não tem sido só isso. Tem causado mudanças, porque infelizmente não tem causado mudanças duradouras, constantes, efetivas, tá? Então, nós precisamos focar também, né? Principalmente no que está por trás, na mentalidade, nas emoções, nos pensamentos, que estão envoltos aí desse processo de mudança que vocês tanto desejam, tá? Nós somos não só o que comemos, somos corpo, mente e emoções. Somos um sistema complexo. Não tem como a gente ficar olhando só para o corpo, só para o que come, só para o fisiológico e esquecer o que a gente pensa, o que a gente sente. Por quê? Tudo começa com uma mentalidade. Tudo começa aqui. O que você pensa te traz um certo sentimento e te traz um certo comportamento que reflete ali na sua atitude alimentar, no seu hábito alimentar, no seu hábito de saúde, e isso reflete de volta no seu corpo físico. Então, onde que a gente está indo? Nas raízes, nas raízes. Quando a gente se sente mal com o nosso corpo, e isso é muito difundido,
quer dar mal com o corpo? Primeira coisa, olha para a sua alimentação. Sim, nós temos que olhar para ela. Mas o que está por trás? O que está te levando a fazer tais escolhas? O que está te levando a comer tal coisa? É só isso mesmo que importa? É só isso que vai resolver? Não, infelizmente não é, né? Infelizmente não é. O que eu mais tenho visto é pessoas ainda frustradas, porque elas já sabem de tudo, já fazem de tudo, já cuidam da alimentação, mas não têm resolvido o problema, não tem adiantado. Então, olhar só para a comida não está adiantando. A gente tem que entender que a gente cria a nossa relação com a comida lá atrás. Lá atrás, hoje você é uma adulta e você tem consequências. O que você faz hoje é reflexo do que fez ontem, semana passada, mês passado, ano passado, na infância e tudo mais. Não foi do nada que você começou a ter essa relação com a comida, não foi do nada que você começou a comer tal alimento, não foi do nada que você tem tal comportamento, que você pensa de uma forma, sente de uma forma. Isso tudo foi aprendido ao longo da vida. A gente começa lá atrás. É um conjunto de experiências que lá atrás tudo começou. Lá atrás, na sua infância, tudo que você escutou sobre a comida, tudo que você escutou sobre o seu corpo, tudo que alguém falou com você sobre o que você come, alguém fez um comentário sobre o seu prato, alguém viu você comendo alguma coisa e comentou, alguém viu o seu corpo e comentou sobre o seu corpo, algo que você viu dentro da sua casa, na sua família, na escola, as percepções que você sentiu quando você comeu o primeiro alimento, algum alimento que você sentiu que foi preferente, foi o seu preferido, algum alimento que você descobriu um sabor diferente, alguma experiência também negativa, talvez, depois de um alimento, o como você foi comendo, você comeu fora de casa, você comeu em casa, as experiências que você passou, o como você se via, como você se enxergava na frente do espelho e como que você perpetuou aquilo. Tudo começou lá atrás. A gente carrega comportamentos lá de trás e a gente continua com esses comportamentos se a gente não ressignificar, não se conhecer, não entender que aquele comportamento já não faz mais sentido, já não está mais combinando comigo, já não está dando certo. Já atendi pacientes que hoje, na vida adulta, tinha excesso de exagero, tinha excesso de... comprava muita coisa para a casa dela, comprava tudo que queria, e isso envolvia tantos alimentos que ela gostava, saudável, mas também alimentos que ela gostava e que não eram tão nutritivos, e ela comia muito, ela gostava de comprar, de ter em casa, isso para ela era sucesso, porque na infância dela não tinha isso. E um dos exageros foi consequência disso. Como ela teve uma infância escassa, ela não podia comprar tudo que ela queria, hoje ela reflete comprando tudo que ela quer de comida na casa dela, porque hoje ela tem condições. Ela tem esse reflexo. Os comportamentos que você tem hoje é reflexo de tudo que você já passou, viu, sentiu, passou nessa longa jornada. Isso eu falo até para vocês irem refletindo. Talvez venha na memória de vocês situações que passou, situações que marcaram, e pode ir anotando e percebendo assim, o que eu fiz tal época, ou em algum momento aconteceu isso, anote, tudo isso precisa ser olhado, ser visto, ser ressignificado de alguma forma. Ninguém faz nada hoje do simples nada. Tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. E a gente encontra, quando a gente se conhece, a gente se entende, se observa, procura, vasculha, a gente acha. Então, tudo que você já passou hoje foi experiências e fez a sua bagagem de comportamentos atuais. E a comida, como ela sempre fez parte, ela vai continuar fazendo parte, ela vai estar sempre presente. Talvez em momentos bons, mas também em momentos ruins. Talvez de forma positiva, mas também, às vezes, de alguma forma negativa.
E entender isso é maravilhoso. Tomar consciência disso liberta, porque a gente pode nos curar entendendo certos padrões, tá? Isso é muito valioso. E aí, os pilares maiores aqui que eu falei que a gente vai enfrentar e que a gente vai ver, principalmente, que não é só comida, porque se fosse falar, ó, então vão só cuidar da alimentação e fazer exercício, ter hábitos saudáveis. Mas será que é só isso? Não mesmo, né? Tem os pilares que a gente vai trabalhar principalmente aqui. Primeiro, né, o conhecimento, a gente deter de alguns conhecimentos, algumas técnicas, teorias, ressignificar alguns conhecimentos, talvez o que eu já escutei fez eu mudar um comportamento, mas depois eu vi que aquilo ali era uma mentira, era um mito. Então, se você está aqui, se você ainda não conseguiu alcançar o objetivo desejado, com certeza você ainda não detém de algum conhecimento, né? Igual quando a gente está na busca, né, ou de um trabalho que a gente quer, de uma melhoria em certa área da vida, se a gente não está conseguindo, a gente tem que olhar para onde que a gente não está conseguindo ainda, o que eu ainda preciso aprender, o que eu ainda preciso fazer, o que está faltando, até chegar lá. Né? Então, não, você não fez de tudo, você não, já tentei de tudo. Não, você ainda não tentou de tudo. Você talvez tentou várias vezes de uma mesma forma, muitas vezes, e esgotou certa maneira aí de dietas, de tentativas, mas não de mudança. Então, primeiro, conhecimento. A gente tem que mostrar mais. Vou mostrar aqui todas as vezes que a gente se encontrar, trazer dados importantes, né, de conhecimento para vocês sobre mudança de comportamento, como que muda hábito, como que a gente conhece um pouco mais o nosso corpo, talvez coisas que você não saiba sobre o seu próprio corpo e que ninguém nunca te contou. Então, a gente está aqui para isso, trazer conhecimento. A gente tem que trazer também um pouco de autoestima e amor próprio, porque a primeira e maior mudança começa aí. A gente não muda aquilo que a gente não ama. Guardem bem essa frase. A gente não muda aquilo que a gente não ama. E isso é muito claro. Vamos pegar assim pessoas, né? Não estou falando de você com você. Vamos falar de você com o outro. Quando você não se importa com o outro, quando você não ama o outro, você não quer mudar, você não quer conversar, você não quer dialogar, você não quer que ele te entenda, você não quer entender essa pessoa, você simplesmente, às vezes, ignora. Deixa lá, deixa a pessoa desse jeito, deixa você desse jeito. Se a gente não liga, se a gente não ama, a gente não se importa por que a pessoa está fazendo. Agora, quando a gente ama, a gente não cuida, a gente não conversa, a gente não dialoga, a gente tenta entender o outro, tenta ajudar, tenta estar perto. É sobre isso. Sobre isso. Lembre-se sempre que quando a gente está próximo, a gente está perto, a gente está cuidando, é porque a gente quer crescer, quer evoluir, quer se amar. E isso vai fazer muito mais sentido nas próximas semanas, porque essa é a primeira semana. E talvez você esteja aí animada, começando, mas chega lá para a quarta semana, você já vai desistindo. Eu não vou deixar. Mas o pensamento sabotador começa a vir, e começa os sabotadores, e começa, não, mas não tá, não tá adiantando, e a gente não persiste, a gente não continua. E a gente tem que entender que amor próprio, a autoestima, essa vontade de se amar e de se cuidar, ela é para sempre. Vai ter alguns dias de altos e baixos, né? Um dia que você não tá, não tô bem, não, e tá tudo bem, é um dia, é outro. Mas ele não pode abalar a estrutura toda, ele tem que ter uma base sólida de amor, de cuidado, porque senão a gente não muda, a gente não muda, né? Então a mudança, ela tem que acontecer por esse amor, por você amar quem você é, amar o seu corpo, querer estar saudável, por isso, porque senão a gente permanece no mesmo estado. Não tá bom, mas também tá ok, mas tá bom assim mesmo, deixa desse jeito que tá, é assim mesmo, não vou tentar mais nada, não. Isso aí é que você já tá no tanto faz. É assim mesmo. É se deixa a vida me levar, né? A vida
leva eu, estilo pagodinho, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vou deixar do jeito que tá. Não, a gente não vai ficar pensando nisso, a gente vai focar no nosso, sempre, no nosso bem-estar no topo, no nosso cuidado no topo, nossa priorização, nesse amor que a gente tem pela gente. Porque se não tem, realmente a gente, se ainda não tem, a gente vai estruturar, a gente vai, hoje mesmo a gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre essa autoestima, tá? Porque ela é a base, então a mudança é como se fosse, não, ela é a terra fértil para mudança. Tudo que a gente plantar com autoestima e com amor, cresce. Mas se essa terra não tiver fértil, tudo que a gente plantar vai morrer, do mesmo jeito, tá? Então a gente tem que estar com essa terra fértil, a terra fofada, fofinha, bem cuidada, para tudo que a gente colocar lá, qualquer sementinha, essa sementinha crescer e, né, e mudar, tá? Além disso, hábitos e comportamentos favoráveis, né, que é bem do comportamento alimentar, do como se come, como que faz tal coisa, por que faz tal coisa, além dos hábitos de saúde em si, né, que é rotina, entra em rotina, mentalidade, e que a mentalidade positiva, né, a gente derrubar crenças, derrubar mitos, derrubar os sabotadores mentais aí, e a inteligência emocional, que é a busca de soluções, né, saber como enfrentar os desafios, os desconfortos. E por último, não foi à toa que eu coloquei aqui uma alimentação, mas basicamente uma nutrição gentil. Então, assim, a alimentação, ela é fundamental, mais uma vez, mas se você não tiver todo esse terreno preparado, você não tiver conhecimento, sua autoestima não tiver bem cuidada, né, estável, sua mente não tiver positiva, se você não tiver uma emoção blindada ali, uma inteligência emocional, para saber se conhecer, conhecer suas emoções, compreendê-las, reagir da melhor forma, sem recorrer à comida, tudo que a gente falar de alimentação vira uma regra, vira uma dieta e aquilo ali morre pouco a pouco. Né? Estava falando com a Mari ontem mesmo, a gente conversando. Se a gente não entender todas essas etapas, esses pilares, a alimentação vira regra, vira uma regra. Aí você vai falar assim, nossa, a Laura me mandou comer isso. Ó, primeiro, né, eu não mando ninguém comer nada. Né? A gente orienta e sugere frente às necessidades. E aqui, o que mais para frente a gente vai entender é como a alimentação vai se encaixar aí dentro da fome, dentro das vontades, como é que ela vai surgir, para realmente não precisar ser sofrimento, né? Mas pensando que toda escolha alimentar que eu fizer, ela tem que estar conectada com o meu corpo, com o que ele precisa e com o que eu quero para a minha vida, né? Com o que eu preciso fisicamente, com o que eu quero mentalmente, como que eu quero me sentir emocionalmente. Não é verdade, Mari? A Mari vai confirmar aí. Quando a gente está atenta a isso... Verdade, Laura. Estou aqui com a câmera fechada, porque aqui em casa fica sempre pegando fogo, né? Mas eu tô prestando atenção, viu? Não, tranquilo. É isso mesmo. Tranquilo, pode ficar à vontade, gente. Desde que vocês estejam atentas e presentes, né? Não, eu estou aqui de foninho para ver se eu fico mais conectada. Exatamente. E assim, é sobre isso. Se a gente não entender que a alimentação ela vem depois disso tudo, não é simplesmente a única coisa, né? Ela é tão importante quanto todos esses outros pilares. A alimentação entra de uma forma muito mais leve. Ela leva você a querer se nutrir num momento que às vezes está todo mundo fazendo, mas não, vamos comer outra coisa. Mas você fala assim, não, mas eu quero isso, eu quero dar isso para o meu corpo, eu quero comer algo muito melhor para mim, eu estou com o objetivo de nutrir, de me cuidar, né? Isso vira uma decisão, isso vira um poder de escolha e não uma imposição, né? A alimentação saudável e nutritiva, ela não deve vir como uma imposição, ela deve vir por uma decisão sua de querer o melhor para o seu corpo, porque você ama o seu corpo e você quer ter um corpo saudável do jeito que você deseja, né? Um peso confortável, um corpo
que você sente bem, que você coloca a roupa que você quiser, que você olha fotos e sente bem, e que você não precisa ficar escolhendo qual loja que vai dar certo, e sim a qualquer uma que você entrar, você vai conseguir se sentir bem na roupa que você deseja, e não a roupa te escolher, você decidir, entende? Então, por isso que a gente tem que olhar para isso aqui, tá? A gente não pode negligenciar. Tem duas frases aqui poderosíssimas e que vocês podem tirar print. Quero que vocês guardem, gente, memorize, tira print, põe na tela, escreva, anote, que isso é importantíssimo. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo nível de consciência que o criou. E é por isso que eu comecei esse encontro falando para vocês. Vamos, se a gente quer mudança, a gente tem que sair de um estado de consciência que a gente está hoje e dar pelo menos um passinho, subir um degrauzinho ali num estado de consciência melhor, para a gente sair daquele que a gente estava. Porque aquele consciente que você estava ontem já não é mais hoje, não é mais o mesmo. Se a gente evoluiu, se a gente escutou algo positivo, se a gente aprendeu algo novo, eu já saí daquele estado de consciência que eu estava. Como que eu vou mudar se eu continuo fazendo as mesmas coisas, naquele mesmo patamar, com aquele mesmo nível de consciência? Então, não tem jeito, tá? Então, Einstein, nosso famoso Einstein, já falava isso. A gente tem que sair do estado de consciência. E na nutrição comportamental, a gente tem os estágios de consciência, né? Vocês já estão no estágio avançado, porque vocês tomaram decisão e vocês estão aqui dentro. Tem gente que sabe do problema, sabe que está mal, sabe que está com alimentação ruim, não está com o peso que quer, e mesmo assim continua fazendo as mesmas coisas, achando que não precisa, ou que achando que vai cair um milagre do céu a mudança. Então, essa pessoa está no estágio 0 ali. Ela sabe mais ou menos, mas não quer. Aí já tem um outro que já sabe que precisa e que vai buscar ajuda. Aí já tem um outro que sabe que precisa, já buscou ajuda e pelo menos deu esse passo. E o outro já buscou ajuda, já está fazendo o que precisa ser feito, já está... Então, a gente tem níveis. Vocês já estão num nível muito mais elevado por estarem aqui, por ter entrado dentro de uma mentoria, por estar aqui numa quarta-feira à noite, 8h30 da noite, e estarem querendo mudança. Né? Isso é o mais importante. Fazer o que precisa ser feito, né? Então, a gente tem que estar num nível acima. Por isso que a consciência ali, eu falei sempre, essa palavrinha é chave para a nossa mentoria, consciência de tudo, né? Do problema, de o que eu estou fazendo, do que eu estou deixando de fazer, do que eu estou consumindo, do que eu não estou consumindo, do que eu preciso fazer, do que eu preciso melhorar, do que eu estou sentindo, de como que eu estou reagindo a esse sentimento, consciência de tudo. E aí, outra frase maravilhosa, a forma que comemos é a forma que vivemos. Quando mudamos a forma de comer, mudamos a forma de viver. O que essa frase quer dizer? Que não é uma mudança. Quando a gente quer mudar a alimentação, querendo ou não, a gente muda o estilo de vida. E às vezes, muitas vezes, muitas vezes acontece que a gente está até lá mudando, a gente está numa fase que, não, eu mudei, comecei a mudar. Por que a pessoa volta e às vezes retrocede tudo, volta tudo? Porque ela viu que ela está começando a mudar e às vezes ela fica diferente no ambiente que ela está. Diferente ao redor das pessoas, dos amigos, às vezes já não sente que a pessoa quer sair só para comer, exemplos, tá? Mas eu quero agora sair para dar uma, eu quero que as pessoas me chamem para dar uma voltinha, para fazer uma caminhada e depois tomar uma água de coco, para a gente fazer outras coisas. Aí as pessoas começam a mudar isso, ela sente que ela ficou fora. Mas isso não precisa ser um problema. É só você ter a consciência que é uma escolha sua. Que cada um tem uma escolha, que um pode querer comer isso e você pode não querer, e tudo bem. Mas a gente quer estar perto das pessoas que a gente ama, a gente quer ser amada, a gente quer estar pertencida no ambiente, e isso pode afetar. Mas lembre-se disso, que o seu estilo de vida muda quando a gente começa a mudar a alimentação. E é bom a gente ter pessoas que estão na mesma vibe que a gente. Por perto, para sair, para encontrar, é muito bom. Né? Porque você vai se sentir melhor, você vai sentir que é isso mesmo, que isso vai te fazer bem, e é muito bom.
Mas não também, não deixar de fazer as coisas porque só os outros não fazem o mesmo com você, né? O mesmo que você. Eu falo isso por mim mesma. Tem sábados e domingos que eu tô tranquila, eu não quero fazer tanta coisa, eu quero acordar, ir na academia, nem que seja fazer uma esteira para eu me sentir melhor, nem que seja que eu tiro meia horinha do dia, só para eu sentir bem, para eu suar, às vezes isso me faz bem. Eu não vou deixar de fazer porque um outro não faz, o meu parceiro não faz. Eu vou, se eu quero isso para mim, eu vou fazer independente. Né? Então, é a minha forma de viver. E lógico que vamos encontrar interseções com as dos outros, né? E também com quem a gente quer ser. Se eu quero me tornar uma pessoa mais saudável, quero me tornar uma pessoa que tem mais consciência das escolhas, quero ter uma vida mais equilibrada, corpo, mente, emoções, eu preciso estar nessa nova forma de viver. Né? Envolve muito isso, tá? Então, são frases importantíssimas aí para vocês estarem lendo todo dia e reforçando isso para vocês. E aí? Né? Aí eu pergunto para vocês aí, estão dispostas a abandonar os padrões antigos? Né? E parar, às vezes, de procurar atalho, parar de querer milagre, resultado rápido, sair do imediatismo, né? Se responsabilizar pelos cuidados com você, né? Mergulhar profundo na sua vida, nas suas emoções, nas suas questões, ter paciência, sim, porque é um processo, mas isso tudo vai te trazer protagonismo, né, da sua história, da história de evolução, de mudança. Isso é mais importante. Quem aí está disposta? Me conta. Está disposta? Já que tá. Flávia também disposta? Ellen, Mari? Sobre isso, é sobre isso. Está fazendo sentido até aqui? Eu vou dar um aí, ó, Jaque, preciso de ó, Jaque. Bastante, ótimo, tá fazendo sentido. Tá caindo algumas fichas, isso é importante. Tá caindo umas fichas de, ó, o que que eu quero para minha vida, o que que eu preciso ser. Uma vez eu escutei essa frase mesmo, a vida que eu quero ter vai demandar de mim eu me tornar uma pessoa que, né, eu preciso ser para ter essa vida que eu quero ter, né? Então a gente precisa ser primeiro para ter a vida que eu quero, a gente precisa estar bem conectado com isso. Isso é conexão ali, corpo, mente, emoções, vibrando todas no mesmo caminho. O que eu mais vejo? A pessoa está ainda no querer, eu quero mudar, eu quero fazer isso, eu quero, mas não tomou decisão internamente, está só da boca para fora. Não tomou a decisão ali mental, conectada com o corpo, conectada com a vida que você quer ter, porque tudo isso é importante. A gente não tem como desmembrar, não tem como, não, não mesmo. Né? Então, assim, olhar para além, a gente precisa olhar muito além. Né? Olhar só para a comida não está resolvendo. Né? Não, também não tem tirado a culpa, né? A gente fica olhando para a comida, eu como saudável, mas aí quando não come, sente culpa, então não tem resolvido também, não tem resolvido a ansiedade, né? As frustrações de usar a comida ali como uma válvula de escape, né? Por quê? Porque você é um ser complexo, nós somos seres complexos, que têm emoções, pensamentos, sentimentos, e tudo isso interfere no nosso modo de comer, no que a gente come, no que a gente escolhe, tudo isso tem reflexo. A gente vai ter que parar de uma vez por todas de ficar focando só no que come ali. Chega, chega, né? Não dá. Eu tenho que entender o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, o que eu estou buscando, o que eu estou pensando, tudo isso é um conjunto, né? E olha para você ver, adoro essa figurinha aqui. Que às vezes a gente fica só nessa aqui. Eu preciso me controlar, eu preciso comer menos, eu preciso me exercitar. Nossa Senhora, eu preciso parar de comer, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas e aqui? E as outras coisas que está por trás que a gente não aprendeu ali, o conhecimento que eu falei, ó. Primeiro, mais importante, aprender a lidar as emoções sem usar comida. Primeira coisa, né? Que muitos de vocês comentaram comigo que tem emocional envolvido, que está passando por dificuldade, está passando por um momento difícil. E aí, a dieta não considera isso não. Então, e aí? Aí o que a gente faz? A gente pula, a gente não se cuida nesses momentos? Né? Comer com prazer, com consciência, exercitar não por obrigação e não por imposição, porque você se sente bem com aquilo. Desenvolver autonomia, responsabilidade, né, com as suas escolhas. Habitar
né? E conhecer o seu corpo, o seu próprio corpo. Só você conhece o seu corpo, só você pode ser expert do seu corpo. Ninguém sabe o que você está precisando, ninguém sabe o que você está sentindo, ninguém sabe o que ele está necessitando. Conhecer as causas, né, talvez ali dos vícios, né, como, né, os comportamentos disfuncionais. Parar de achar que na próxima vai funcionar, que o problema é você. Não, o problema não é você. A maneira como que você até hoje lidou não te trouxe sustentabilidade, não te trouxe consistência, não te trouxe algo efetivo ali de mudança duradoura. Foi uma mudança, mas, como dizer, nessa pontinha aqui, a mudança foi, cortei algumas coisas e exercitei. Mas à medida que você inclui de novo esses outros alimentos, você ganha o peso de novo, né? Porque realmente envolve aí um déficit calórico. Mas quando você aprende a usar as comidas, né, a usar a comida de uma forma funcional, não só para tapar as emoções, você também consegue reduzir a ingestão, você também consegue ter déficit calórico, não porque você restringiu, mas porque você aprendeu a lidar com essas emoções de uma forma diferente. E aí, um dos passos, né, é o autoconhecimento que a gente vai trabalhar aqui todas as semanas, autoconhecimento. Quero que vocês se tornem cada vez mais expert em vocês. Conhecer você, se conhecer. Conhecer suas características, suas qualidades, suas imperfeições, seus padrões de sentimentos, de comportamentos. Tudo que te caracteriza é preciso se conhecer, né? Porque esse autoconhecimento envolve o uso da autoconsciência. É você conhecer, reconhecer tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente. Isso tudo desenvolve uma autoimagem de você, né? O que você pensa de si, né? Como você se vê, como você se comporta, como você se relaciona com o mundo, com as pessoas, com a comida. Tudo isso é desenvolvido, né? E se você falar assim, não sei por que eu sou assim, não sei porque eu me sinto dessa forma, não sei por que eu faço isso, então você está aqui no lugar certo, porque a gente vai se conhecer, a gente vai se entender mais, a gente vai se compreender, né? Porque sem conhecimento, sem autoconhecimento, não há autocontrole. Não tem como, não tem como. Isso faz parte da inteligência emocional também, né? Porque os pilares da inteligência emocional, né, envolve a autoconsciência, a autogestão, a automotivação, né, a empatia com o outro também, o ato de se relacionar. Então, tá tudo interligado, né? Tá tudo ligado e a gente vai aprender muito sobre isso. Como a gente sabe quando a gente se reduz e fala assim, nossa, eu sou o que eu como. Nossa, e aquilo que eu falei, você não é só o que você come, né? Não é a sua dieta que determina você, é tudo que você consome, tudo, né? Tudo que você consome no ambiente que você vive, nas suas experiências, na sua formação até aqui, no seu desenvolvimento, as suas crenças até aqui, sua personalidade, suas emoções, seu estado, né, geral de saúde, sua história, tudo isso é você. Tudo que você, né, fez até hoje, faz, tudo isso. Não se restrinja a meros números. Eu sou só uma pessoa, sou esse número, sou esse peso na balança. Não, você é muito mais, né? Muito mais. E aí eu pergunto, quem é você? Nós vamos trabalhar isso aqui. Nós vamos trabalhar nessa semana aí, você desenvolver e se conhecer um pouco mais, se aprofundar em você, né? E aí eu falo, quem é você além da pessoa que quer emagrecer? Porque vocês muitos, né, buscam isso, né? Vocês buscam isso, mas agora por um outro olhar de manejo, né? De um outro olhar de visão aí, mais comportamental, mais ampla, né? E a gente precisa entender. O problema nem está em você, né? Querer emagrecer, querer perder peso, mas no como, na forma que você quer que isso aconteça na sua vida. Eu acredito que isso vai fazer sentido. Porque não precisa ser sofrido, não precisa ser penoso, não precisa ser nossa, para morrer, não. Se a gente, né, trabalhar todas as outras questões, você por inteira, gente, o emagrecimento ele acontece, mas como consequência, ele vai acontecer à frente, depois que você trabalhar suas questões, ele vai voltar para o equilíbrio, é como se a gente não tivesse no equilíbrio. Emoções em desequilíbrio,
né, pensamentos ali bem diferentes do objetivo, comportamentos oposto do que se quer, tá tudo em desequilíbrio. Quando a gente olha para tudo isso, né, e monta ali quebra-cabeça, ele deixa arrumadinho, as coisas acontecem, né? O emagrecimento flui, ele acontece de uma forma mais leve do que, né, se fosse por outro motivo e restrição, né? Mas é preciso esse cuidado integral, né? Corpo, mente e emoções, porque saúde é isso, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não só você não ter doenças, não só você ter um peso, porque tem gente também que está num peso saudável, mas não tem saúde nenhuma. Então, a gente não pode olhar a saúde somente como o peso que eu estou hoje, né? Tem todos esse autocuidado aí, porque é isso que te mantém dentro do equilíbrio, tá? Isso que te mantém no equilíbrio que a gente tanto busca, equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional, mental, físico, que te mantém com esse autocontrole. Então, não tem como a gente desconectar. Não tem como. A partir de agora, tudo que você fizer, você tem que estar pensando nessa conexão. O que eu estou fazendo está conectado com o que eu quero? O que eu estou fazendo está conectado com o que eu acredito? O que eu estou fazendo está conectado com o que eu sinto? O que eu estou fazendo está conectado com o corpo que eu quero ter? Tudo tem que estar conectado. Todas as escolhas que você fizer têm que estar conectadas. Tem que estar entrelaçada, tem que estar amarrada. Porque, olha para você ver, eu falei, né, que muitas pessoas só querem, mas não tomou a decisão de fazer. E tem outras que querem, mas agem completamente o oposto. Completamente o oposto. E assim, não é por maldade, não é porque, nossa, não. Falta de autogestão, né, autoconsciência, inteligência emocional, né? É por isso, é porque tá faltando essas questões. Tá faltando a gente trabalhar isso, né? Então, faz totalmente o oposto, faz totalmente fora, e ainda quer, né, ainda espera mudança, e assim fica muito difícil, né? A gente tem que ter essa clareza, tem que estar muito claro isso pra gente, que se a gente não tiver tudo alinhado, vai ainda ter uma ponta solta, e isso não vai funcionar, tá? Olha bem essa roda, né? Eu acredito que aí vocês, todo mundo, né? Todos nós que temos uma vida, tem tudo isso aí, ó. E a saúde envolve todas as áreas, né? Se a gente talvez está passando um momento difícil profissional, isso influi na nossa saúde física, né? A gente fica preocupado na saúde emocional também, a gente fica cheio de dúvidas, a gente para de sair, a gente fica triste. Uma área influencia em todas as outras, é uma roda, gente, é uma roda. E a gente, então, tem que entender que tudo se interfere. Tudo se interfere. A gente não vai trabalhar todas as rodas, lógico, mas a gente vai focar na mental aqui, na emocional, nessa inteligência mental, em alguns pensamentos, e, claro, com o objetivo de ter mais saúde física, né? Então, 3 áreas mais. Só que a gente entende também que quando a gente melhora uma, a outra também melhora. Se a gente melhora nossa saúde emocional, a gente fica mais disposto, a gente fica com mais energia, a gente talvez trabalha melhor. Então, a gente quer mais encontrar mais pessoas, a gente quer ficar mais social. Então, sim, da mesma forma que se uma piora, balança a outra, desequilibra a outra área, se a gente melhora um pouquinho uma, ela vai refletindo nas outras também, né? Isso aí né? Não tem como fugir disso, isso aí é natural da nossa vida, né? É como se a gente falasse, não, tô maravilhosa no trabalho, nossa, tá perfeito, e ali a vida emocional tá um caco, né? A pessoa tá estressada, vive estressada, tá mal, assim, tá custando, já tem um burnout, então, assim, né? Tá desconectado, então não tá tão bom assim, então são as percepções. O ideal é que estejam em equilíbrio, não precisa estar todas 100%. Nós vamos fazer um exercício. Eu vou mandar lá no grupo para vocês uma rodinha para vocês darem nota nesse ponto atual, que é importantíssimo. Mas a gente não precisa estar com tudo perfeito, porque a perfeição nem existe. Mas a gente tem que estar com essa roda, como se diz, rodando. Rodando. Se uma tá aqui, ó, nossa, a área emocional tá aqui no pé, ó, só um toquinho. A saúde espiritual também só um pouquinho. Essa roda não vai tá capenga, ela não vai andar, ela não vai fluir. É como se fosse a vida num todo, ela não flui, né? Ela vai estar sempre difícil, penoso,
custoso, assim, para rodar, para acontecer, para as coisas acontecerem, tá? Então, nós vamos fazer um exercício aí dessa roda da saúde para a gente entender quais são os níveis, como que a gente vai traçar algumas metas, e vai ser muito importante, né, para a gente dar um lance aí. Então, ser saudável, acho que vocês já perceberam, né, que vai muito além, né? Não é sobre só comer saudável todos os dias, não é ficar contando caloria, nem ser magra, não estou falando aqui de magreza, estou falando de chegar num corpo que você define que é bom para você, que é confortável para você, que você se sente bem. Isso que é o mais importante, né? Dentro, né, das características ali do bem-estar e de saúde. Não é estar dentro do padrão, não é focar só no peso, não é sentir culpa ao comer, não é se esconder dentro de roupas largas, é se afastar das fotos, de biquíni, das pessoas, não é ter o corpo perfeito, nem a alimentação perfeita, porque perfeição não existe, né? Então, é sobre ser real, é sobre ser você, sobre ser feliz, ter autonomia, liberdade de escolha, sentir paz e prazer em se cuidar e em se nutrir da melhor forma possível. Porque quando você faz isso, você quer se nutrir, quer se cuidar, né, as coisas acontecem ali de uma maneira maravilhosa. Que é sobre isso, é o processo de se amar. É o processo de se amar. Quem aí tem dificuldade, assim, com autoestima, gente, pode comentar aí no chat, pode falar. Sente dificuldade, assim, de olhar no espelho, de gostar da imagem que vê, de gostar de si mesma? Já teve algum momento que você falou assim, não quero nem me ver em foto, não quero nem olhar no espelho, não quero nem fazer isso? Já aconteceu isso com vocês? Desse ponto da imagem ser muito difícil por causa do peso, por causa de como você está hoje? Sim, muito. A Fábio falando. Mariana, sim. A Ellen, nesse ponto todo não, mas já senti incômodo. Ótimo. Uhum. Então, já quase todos os dias, já falou. Exato. Então, tá vendo como que interfere? Como a gente se vê aqui, né, na autoimagem, a gente vai falar agora um pouquinho sobre, eu vou entrar agora sobre autoestima, só para a gente reforçar, porque isso é necessário. Como eu falei, a base é o terreno fértil para a mudança, é a gente ter isso em mente, tá? Então, quem nunca, né? Quem nunca? Olhando no espelho, às vezes não gostou de uma roupa. Eu mesmo, teve uma época da minha vida que eu olhava e falava, meu Deus, não vou pôr esse biquíni nunca na minha vida. E a gente sempre, entende o que eu tô falando? A gente sempre vai ter um pouco como que fala? A gente nunca vai estar satisfeito 100%. A gente sempre vai ter uma coisinha que a gente vai incomodar nosso corpo, isso faz parte do ser humano. Mas o importante é a gente, na maior parte do tempo, né? Na maior esfera ali de onde você frequenta, o que você faz, você se sentir bem com você mesmo, né? Sentir bem com o que você veste, se sentir bem olhando numa foto, né? Na maior parte do tempo. Do seu jeito, do seu estilo, como você deseja ser vista, tudo isso, né, tem que estar conectada. Porque se eu me amo e eu quero me vestir desse jeito, eu vou vestir desse jeito e não me importa o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. O importante é eu me sentir bem, né? Vocês concordam comigo? O importante é vocês se sentirem bem com vocês mesmos. É não estar atrelado naquele padrão, mas você encontrar um ponto de equilíbrio que você goste de ver foto sua, ver sua imagem, vestir a roupa que você quer, vestir o biquíni que você quer, você se sentir bem. É esse ponto que a gente tem que chegar, tá? E nesse processo de estar bem com a gente mesmo, entra um processo de autoestima também. Porque a gente pode até sentir mal em algumas questõezinhas, mas isso não pode afetar quem você é, o que você faz, né, a imagem que você quer passar. Então, a partir do momento que afeta, né, afeta mentalmente, afeta emocionalmente. É isso que eu quero falar. Mais uma vez, tá tudo interligado. Tá vendo como que tá tudo interligado? Se eu não me sinto bem, eu vou ficar chateada, eu vou ter uma baixa autoestima, eu vou ficar emocionalmente abalada e eu vou comer ali o que eu gosto porque, tô triste mesmo. Olha como é que é o ciclo, rapidinho ele te sabota, né? É por isso que eu tô falando sobre essa autoestima aqui, que tá tudo interligado ali com o emocional, tá? Então a gente vai estar sempre ligando uns pontinhos aí.
Aqui, ó. Ah, Ellen, por enquanto, o difícil é achar a roupa que quero porque não serve. Uhum. Então, assim, não tá muito na imagem, mas a roupa que tá te escolhendo, né? Você não tá escolhendo qualquer uma que você quiser que serve. Entendo ela. Isso é um processo de, né? Agora, internalizar isso, que esse processo de se amar, o processo de melhorar a sua autoestima, melhorar esse emocional, vai te trazer para onde você quer. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas acham que, eu só vou ser feliz e vou me sentir amada e feliz e vou me amar depois que eu chegar no peso desejado. Quem aí já falou essa frase? Isso é tão comum, essa é a mais pura mentira de todas. A Maria já falou. Eu só vou ser feliz e me achar bonita quando eu emagrecer. Eu só vou me amar, só vou me cuidar depois que... Só que aí o emagrecimento não acontece. E aí cada vez fica mais difícil você se amar, você cuidar de você. Então, o processo de se amar começa antes, né? Esse autocuidado tem que ser antes. A gente tem que elevar o seu amor próprio. Nesse sentido, e eu vou falar isso sobre aceitação, que é diferente de se conformar, vou falar tudo isso. Você tem que se amar no ponto zero onde você está para você mudar. Reforçando, a gente não cuida daquilo que a gente não ama. Se eu não me amo, por que eu vou querer montar um prato saudável? Você entende? Consegue perceber onde que está né, a chave aí? Se eu não me amo, por que eu vou ali fazer um exercício? Porque exercício, alimentação saudável, ter um sono bacana, de qualidade, a gente entender mais nossas emoções, nos respeitar, e isso faz parte do processo de amor próprio, de autoestima, né? Isso faz parte. Eu quero dormir bem, então eu vou fazer coisas que me trazem um sono melhor, para eu dormir bem, porque eu sei que o sono é importante para mim, porque o sono me faz eu descansar e acordar melhor para eu trabalhar. Então, tá tudo sobre o que eu sinto, sobre o que eu quero. Tudo é sobre o que eu sinto, sobre o que eu quero. Se eu ainda tô naquela fase lá atrás ainda, não preciso mexer com isso não. Não preciso fazer isso não. Tá bom do jeito que tá. Eu ainda não tô me valorizando, não tô me priorizando meu cuidado, o que eu sinto, o que eu quero. Eu ainda tô com a autoestima baixa. Eu tô com a autoestima baixa. E aí você pode falar, não, isso tem gente que é assim, mas é porque é egoísta. Não, né? Autoestima, se priorizar, não é egoísmo. Porque cada um, querendo ou não, primeiro lugar, tem que olhar para si. Depois que a gente olha para o outro. Né? A gente tem que se cuidar para a gente poder estar bem. Por exemplo, a gente cuidar do nosso filho, para a gente cuidar do marido, ou, né, e vice-versa. A gente tem que estar bem para a gente estar bem com o outro. Se a gente não está bem com a gente não fica bem com o outro, a gente não fica bem nas outras áreas, né? Mais uma vez aí, essa interseção. Então, o autocuidado está relacionado com esse bem-estar próprio. Se eu não estou no meu melhor estado hoje, se eu não estou feliz comigo mesmo, com o meu corpo, com o meu estado, isso é uma insatisfação, entra com uma insatisfação, mas se eu não estou conseguindo mudar, é porque eu ainda não estou me colocando o meu cuidado como prioridade. Eu não estou dando importância porque eu sinto. Eu não estou dando importância pro que eu quero. Não estou dando importância pro meu sonho, pro meu objetivo. E isso é falta de amor próprio, tá? Tudo isso é falta. Então, é preciso dar um tempo, né? Dar um tempo não, ter tempo, vamos melhorar isso aqui. Ter tempo para você entender quais são as suas necessidades fisiológicas, mentais, emocionais, entender os seus desejos. E a partir do momento em que você cria hábitos de autocuidado, isso contribui para que você melhore sua saúde física, espiritual, emocional, psíquica, né? E tem muito mais coisas que você pode fazer por você, porque às vezes a pessoa acha que o autocuidado é só, eu gosto de fazer minhas unhas, eu adoro cortar meu cabelo. Isso é autocuidado? Também. Mas é um autocuidado ali, básico, que vai mais para o lado de apresentação, que a gente, né, de vaidade, que a gente gosta, mas não para o lado emocional do autocuidado, né? Não é para o lado emocional.
Então, é porque você gosta das unhas feitas, tá tudo bem, você gosta do cabelo bonito, tá tudo bem, mas não tá interligado ali com esse autocuidado emocional, né? Você não está se priorizando nas outras áreas. Então, skincare, então, unha, cabelo, isso faz parte e deve fazer. Mas tem muito mais coisas que a gente pode fazer por nós mesmos, né? O autocuidado é você, né, olhar para o seu corpo, né, como o seu templo, a sua morada, né? O autocuidado só vai existir se a gente amar nosso corpo, né? Amarmos quem somos, honrarmos nossa história, nossas marcas, cicatrizes, curvas, raízes, né? E aí eu faço uma pergunta, como que você tem nutrido? E quem quiser comentar aqui também, me conta um pouquinho como tem sido até hoje, né? Essa nutrição. Como é que você tem se nutrido? O que você tem consumido, né? Em frente a tudo isso que a gente tem falado, colocado para dentro, né? Do corpo, da mente, né? Do que você tem visto, pensado, né? Consumido aí. Tem te feito bem ou tem te feito mal? Você está satisfeita com essa nutrição que você tem dado aí para o seu corpo, para a sua morada? Porque nosso corpo é a única coisa que a gente vai conviver pro resto da vida. Já pararam para pensar? Nosso corpo é para a vida toda. Ele é a única, né, a gente também é a única coisa que vai estar com você até o fim da sua vida é o seu corpo. É o seu corpo. Forte isso, né, Jaque? Forte isso. Seu corpo vai estar com você com a vida toda. A Ellen, uma parte do tempo sim, outra não. E por que a outra não, Ellen? Por quê? Porque só uma parte. Nosso corpo é a única coisa que vai estar com você até o fim. E se a gente não tiver uma boa relação com o nosso corpo, como que a gente vai viver assim, sofrendo a vida inteira? É para mexer mesmo, é para mexer com as estruturas, é para trazer para a consciência a necessidade de você estar olhando além, você olhar para você por inteira. Se você não está satisfeita com o que você tem dado, por que até hoje não mudou? Me conta. Quero saber de vocês aí. Lançada a questão. O que tem sido barreira? Tome consciência. Vamos trazer para a consciência. O que tem impedido? O que está bloqueando essa mudança? Por que você está nutrindo, ora nutre bem, ora não nutre o corpo direito, ora não está com esse objetivo? Por que só de vez em quando? Dá desculpa para tudo. Olha que interessante, já. Dá desculpa para tudo. Quer ver uma outra coisa forte? É muito mais fácil, né, Jaque? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil a gente te dar desculpa. Muito mais fácil. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil desistir. Estava escutando uma aula falando sobre sucesso, fracasso, resultados. E olha que interessante. O oposto de sucesso não é o fracasso. Olha que interessante. O oposto do sucesso não é fracasso. Você pode falar assim, nossa, eu estou tentando emagrecer, tentando melhorar a minha alimentação, mas não consigo, não consigo. Ou seja, você pode ter essa sensação, né, de fracasso. Ou a gente, não, estou tentando um trabalho, não está dando certo, a gente tem aquela sensação de fracasso. Mas o oposto do sucesso não é fracasso. Sabe qual é o oposto do sucesso? Desistir. Desistir. O oposto do sucesso é desistir, porque desistir é muito mais fácil, gente. Desistir é muito mais fácil. Parar de lutar não é muito mais fácil. Ah, não, vou lutar com isso não, deixa pra lá. Ah, não, cansei, vou fazer mais nada disso não, deixa pra lá. Não é muito mais fácil? Muito mais fácil desistir no meio do caminho, parar de fazer. Só que isso só vai te colocando num ciclo
de mediano, um ciclo que você não está satisfeita, que você está no média, que você não está bem, mas que você está só levando. Aí a gente fica dando desculpa, não, não preciso, não, mas eu tenho essa outra coisa para fazer, não, eu tô sem tempo, não, tô sem... Por quê? Porque você não entendeu o valor do seu corpo, você não entendeu a importância do seu corpo na sua vida, você não entendeu o quanto ele é tudo, ele foi uma dádiva que Deus te deu, seu, para você cuidar, honrar, amar, você não se deu esse valor. Em algum momento, ou deu, mas em algum momento esse valor se perdeu, se foi esquecido, foi deixado de lado. Você esqueceu de tudo que o seu corpo faz por você. Você tá nem aí para ele, não. Não te esquece, a gente esquece. E às vezes por vários problemas, né? A Ellen tá comentando, no momento que estou passando, às vezes me faz retroceder. Mas estou tentando agora. Antes estava pior, não queria tentar. Mas agora estou tentando. Que bom, Ellen, maravilha. Porque vamos ter momentos difíceis, sim, que às vezes a gente vai dar uma estagnada, uma parada, mas não é desistir. Que bom que você não desistiu de você, do seu corpo, de ser mais saudável, de ser mais feliz com você. Não desiste, porque ninguém quer ver você desistindo. Ninguém quer ver você, porque desistir, sim, é o oposto do sucesso. Desistir. Coloque isso na cabeça de você. Fracasso, ele faz parte de qualquer processo de mudança. Qualquer. Pergunte à pessoa que já ou emagreceu muitos quilos, ou que é a pessoa que é rica. Pergunta se foi o processo dela, foi assim, ó, só subindo, só subindo. Com certeza ela já teve altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, já foi lá no chão, voltou. Por quê? É nessas fases de fracasso que a gente mais aprende, que a gente evolui, que a gente vê onde que tá errando, que a gente vê o que, que a gente tá fazendo, o que, que não tá dando certo, e a gente, ó, sobe. Aí vai lá, aprende, 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 sobe de novo. Aí dá uma coisinha ruim, aprende, sobe de novo, né? Então, se você não está satisfeita com o que você fez até hoje, agora é a hora de tomar consciência disso. Tá tudo bem, até hoje não sei, então tá. Mas agora, a partir de agora, o que eu fiz? O que eu vou fazer? O que eu vou deixar de fazer? Tome consciência. Tome consciência. Tá? E isso é maravilhoso, quando a gente começa a perceber que, ó, até um mundo de possibilidades agora, né? Agora eu tô tomando fôlego, tomando força, eu não desisti, eu só dei uma pausa, ok, só dei uma pausa, só parei aqui um pouquinho, pronto, agora eu tô indo. É sobre isso, tá? Então, autoestima, focando nisso aqui, né, um pouco mais, que eu vou entrar agora, é a gente entender que é uma visão que você tem de si mesma, né? Aquela visão completa, tanto da sua aparência, quanto das suas habilidades, competências pessoais, né, emocionais, tudo que você se vê ali, é um completo ali, uma imagem completa sua. O sucesso em outras áreas, né? Tudo isso pode aumentar ou diminuir sua autoestima. Então, se você fez um trabalho bem feito, você fala assim, nossa, isso pode te elevar, te trazer confiança, eleva a autoestima. Alguém te fez um elogio, isso pode te trazer alegria, você aumenta a autoestima. Só que olha o que eu estou falando. Alguém fez isso para você, você se sentiu bem. Alguém fez isso para você, alguém falou alguma coisa com você, você se sentiu bem. E aí, você está dependendo, talvez, dos outros comentários externos e aceitação externa para ter uma autoestima. Esse é o maior erro. É muito bom receber um elogio, é maravilhoso. É muito bom você fazer uma coisa bem feita e ser reconhecido, é maravilhoso. Mas antes disso, você tem que se amar, se elogiar, se reconhecer positivamente, tá? Primeiro é você com você. Porque senão, porque quando a gente está recebendo positivo dos outros, é bom, né? E quando você recebe uma crítica? E quando alguém fala alguma coisa com você? Se você não estiver bem consigo mesma, fortalecida, blindada emocionalmente, com a autoestima blindada, vamos pôr, estável, forte, você vai baquear. Você vai botar tudo a perder, você vai desistir, você vai parar no meio do caminho, você vai, isso não é para mim mesmo, não, não, eu sou ruim mesmo, não, isso aí é bom mesmo, eu tenho que parar com isso mesmo.
Então, ó, sempre fortalecendo. Lembre-se, se alguém te faz um elogio e você gosta, e você se sente bem, lembre-se que você precisa se elogiar mais. Você se elogiar mais. Se alguém te reconhece, te dá parabéns pelo trabalho, e você gosta, você também tem que se parabenizar. Você acabou de fazer uma coisa ali, nossa, você é boa demais. Você é boa demais. Não, parabéns, você é foda. É isso, você tem que se reconhecer. Isso é tão poderoso, porque é, você com você mesmo, né? É o principal, é o principal. É você olhar no espelho e falar: você é foda, você é capaz. Gente, eu não estou falando só de imagem, né? São os outros elogios que vão além, elogios internos, né? Que você é capaz, que você consegue, que você é poderosa, que você é forte, que você é líder, que você é protagonista da sua vida, tudo isso. Quando começa de dentro, né, para fora, você se fortalece muito mais do que você recebendo só externamente, né? A força, ela vem de dentro. A autoestima, ela tem que vir de dentro primeiro, né? Para depois a gente, independente do que a gente receber de fora, a gente fica bem. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido para vocês sobre a autoestima? Já pensaram sobre isso? Que olha para você ver o tanto que é interessante você acordar antes de você quer um, um exercício poderoso. Na hora que você acordar, né, dependendo do que você fizer, na hora que você for para frente do espelho, olhar para frente do espelho, na hora do banheiro, na hora que você for escovar dente, na hora que você for se arrumar para começar o dia, olha no espelho e fala: cara, você é foda. Você é capaz. Você consegue. Você tem autocontrole. Você vai dar conta, sim. Você pode. Nossa, você faz um trabalho incrível. Você é muito boa nisso. Comece a falar e faz esse exercício gratuito, gente, gratuito. Experimentem, faça isso todos os dias da sua vida e veja o seu sentimento por você, a sua autoestima fortalecer, você se blindar emocionalmente. Porque, óbvio, você vê, a autoestima é uma moeda frágil, é isso que eu tô falando, ela é uma moeda frágil, ela é instável, que aumenta quando respeitamos os nossos próprios valores e diminui toda vez que o nosso comportamento contradiz. Então, se a gente fez uma coisa que a gente julga, a gente mesmo nos julga, exemplo, vamos voltar para a comida. Se eu comi uma coisa que eu falei assim, nossa, nem era para ter comido isso, poxa vida. Se eu contradiz o que eu queria, eu contradiz o que eu queria fazer, eu vou me jogar lá para baixo, porque a minha autoestima é moeda frágil. Eu vou falar assim, nossa, Laura, não, você não é capaz, não. Você também te falar, né? Por que você fez isso? Aí você vai se colocar para baixo, você vai falar um tanto de coisa para você que você vai colocar para baixo. Agora, se todo dia você sabe que você é boa, que você é capaz, que você consegue, que isso não foi uma coisa que um erro, que isso acontece. Ah, não, comi uma coisa que eu não queria. Ah, mas tá bom, foi só isso. Amanhã eu não faço isso sempre, foi só uma vez. Amanhã eu vou fazer diferente. No próximo refeição eu já vou comer melhor. Isso é o pensamento de quem tem uma autoestima elevada. Ela não dá tanta importância para o erro. Ela não foca tanto no que você fez de errado, ela foca na maior parte que você está fazendo certo. Ela não foca só naquela coisinha pequena que não foi que não saiu como você gostaria. Ela foca na maior parte do tempo de tudo que você está fazendo, né? Então, assim, se você olhar uma foto e te fazer mal, se você subir na balança e isso te fizer mal, se alguém te fizer um comentário, é sinal que a sua autoestima está baixa. Sinal que você não está se vendo e não está se valorizando e não está se reconhecendo o seu valor acima disso, né? Porque a pessoa pode até falar que a gente não tem controle do que as outras pessoas falam, a gente não tem esses outros controles, mas a gente tem controle do que a gente sente, do que a gente acredita, do que a gente sente que a gente é e do nosso valor. Então a pessoa pode até falar, mas eu vou falar assim, isso é o que você acha, não é o que eu acho, e pronto, acabou.
né? Então, se a gente se interfere muito com o que, né, o externo, né, no modo que, como eles elogiam, como eles nos reconhecem, sinal que a gente está esperando mais é a aprovação dos outros, reconhecimento dos outros, a gente está esquecendo da gente mesmo nos favorecer, nos reconhecer e nos apoiar, tá? Lembre que você vai ser a sua maior apoiadora sempre, né? A gente com a gente mesmo. Então, a gente tem que reduzir aquela mentalidade que eu já te falei antes, ó. Eu só vou ser feliz depois que emagrecer, eu só vou gostar do que vejo no espelho depois que emagrecer, eu só vou cuidar de mim depois que eu estiver no peso, quando eu estiver magro, eu serei mais bonito. Após emagrecer, vou cuidar da minha saúde. Não, a minha autoestima só vai melhorar. Não, 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 não. Anotem esse mantra aqui que é maravilhoso, ó. Eu mereço tudo aquilo que me faz crescer como pessoa e ser feliz. Eu mereço tudo aquilo, eu mereço receber tudo de bom, do melhor, independente, né, do momento que eu estou agora. Quanto mais você emana que você merece coisa boa, merece ser feliz, merece ter o corpo desejado, merece ser quem você quer, merece fazer o que você quer fazer, quanto mais você falar isso, mais você reduz essas mentalidades aí, essas crenças aí que colocaram na sua cabeça. Então não é bem assim. Então, olha para você ver, os pilares da autoestima é sobre autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia. Então, envolve, né, o que você pensa de si mesma, envolve como você se vê em questão de aparência. Mari, um beijo, que bom que você está aqui, obrigada, viu? E vai ficar gravado, depois você assiste o restinho, tá bom? Tá joia. A Tchau, gente não vai gente. Boa demorar. noite. Boa noite, meu bem, com Deus. Com Deus. Então, a gente ter essa autoestima saudável traz somente ganhos, porque você vai se fortalecer e as pessoas vão sentir isso de você também. Então, ela vai te ajudar a aceitar mais você do jeito que é. A autoestima vai ajudar você a ter mais autocontrole das suas emoções. Vai te ajudar a saber dizer não, porque quando você se ama, você sabe aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. E se alguém te oferecer algo que não te faz bem, você vai falar, opa, não quero, muito obrigada, isso me faz mal, né? Você vai aprender a encarar os conflitos sem fugir, sem ficar se aliviando e tapando o sol ali com a peneira, que é a fome emocional, né? Você vai aceitar a realidade, identificar como você está hoje e vai entender o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Então, a gente olha para o lado bom e olha para o lado ruim buscando melhorias. Não olha para o lado ruim para se jogar para baixo. Você entende, gente, que a autoestima é isso? A gente não vai olhar para as coisas ruins, para nossas sombras, né? Nós todos somos sombra e luz. Todos nós temos pontos positivos e negativos inerentes ali da personalidade e tudo mais. Aí, a gente não pode ficar olhando para o nosso lado ruim como forma de ficar se martirizando com aquilo. A gente vai olhar para aquele lado ruim, entendendo como que eu posso melhorar cada coisa. Tendendo sempre levar ele para o lado bom. Mas sempre vai ter uma coisinha, né? Uns opostos ali. Sempre. Mas a gente vai olhar para o lado ruim, não para se martirizar, não para se vitimizar, não para sofrer, e sim para a gente pegar aquilo ali e aprender com aquilo e mudar, tá? A gente vai se afirmar, né? A gente vai se afirmar mais, a gente vai estar cada vez mais coerente com o que a gente quer, com o nosso posicionamento, né? A gente fala muito hoje de, né, vocês todos que trabalham, a gente fala muito sobre posicionamento hoje perante os outros, nas redes sociais, mas, ó, perante a mim mesma. Eu preciso me afirmar para mim mesma, antes de tudo. Ter confiança de si mesma, né? Saber que você é capaz, confiar em si, que você pode fazer a mudança que você deseja, confiar no seu processo, confiar na sua história, confiar nos seus objetivos aí, é capaz, né? E aí, essa parte é super importante, tão importante quanto dessa se conformar e se aceitar. Quando eu falo que você vai se aceitar como você é, não significa que você vai ficar desse jeito. A aceitação é justamente você dizer para o seu corpo e para o universo, né? Ó, eu aceito, né, como eu sou hoje, como eu estou hoje, porque eu sei que foi reflexo de todas as escolhas minhas, foi reflexo de tudo que eu fiz, foi reflexo de tudo que eu passei, foi reflexo da minha história, dos meus comportamentos,
e tudo mais. Então, eu me aceito hoje como que eu sou, mas para eu me tornar agora aquilo que eu quero ser. Agora eu me aceito para eu ser, tomar decisão agora diferente para me tornar quem agora eu quero ser. Né? E é muito diferente de se conformar. O conformista eu estou assim, pronto. Estou assim, tá bom, não vou mexer nisso não. Tá ruim, mas tá bom. Não, tá ruim, mas é isso que tem. Não, chega de se conformar. A gente vai se aceitar para poder mudar. A gente aceita como a gente é hoje, a realidade atual, o estado atual, sabendo que foi consequências, né, próprias, né, você tem poder de escolha, você fez escolhas que te chegou aonde está hoje, mas que você aceita, porque agora, a partir de agora, a partir de hoje, você quer uma mudança maior, você quer algo melhor, você quer melhorar, então você vai trilhar um novo caminho aí de mais autocuidado, para ter as mudanças desejadas, tá? Então, se seu corpo e sua saúde pudesse falar, olha que interessante. Hoje, eles te agradeceriam ou pediriam socorro? Comentem aí para mim. Como que ele... Socorro. Socorro. Olha aqui. E, gente, é isso. O corpo fala, o corpo dá sinais. O corpo vai te mostrar o que ele está precisando. Se a gente não... Socorro, a palavra também é gente, socorro. E vocês vão deixar assim ou vocês vão mudar? Ou vocês vão começar a escutar o corpo de vocês? Até quando ele vai ficar pedindo socorro? Uma hora a energia dele acaba. E até quando? Para ontem, exato. Começar a escutar, exatamente. É começar agora, ele está falando com você. Já estou dando ouvido a ele, é isso, Ellen, que é isso. Seu corpo conversa com você o tempo todo, escuta, começa a escutar, e a gente vai ter muitos exercícios aqui ainda, viu? Sobre fome, para a gente escutar o nosso corpo. Mas comece, gente, o corpo dá sinais. Ai, estou sentindo dor de cabeça demais, tem alguma coisa que está acontecendo. Ai, estou sentindo muita dor de barriga, tem alguma coisa que está acontecendo. Ai, meu sono está horrível, tem alguma coisa que está acontecendo. E quer um exercício sistêmico para isso? Eu amo, eu sou muito dessa conexão, gente, dessa vibração com o nosso corpo, com o que a gente sente. E acreditem, quanto mais você estiver conectada com o seu corpo, mais você vai dar a ele o que ele precisa, mais você vai responder às necessidades dele. Então, tem um exercício que você pode fazer. Às vezes você está sentindo alguma coisa, você não sabe, sentiu alguma coisa, você pode comer. Primeiro ponto, fechar os olhos e tentar olhar interna. Quando a gente fecha os olhos, gente, o fechar dos olhos é olhar para o interno. Toda vez que você quiser olhar mais para o interno, olhar mais para o seu corpo, escutar mais você, fecha os olhos. Então, acalma um pouquinho, fecha os olhos quando você sentir alguma coisa assim, fecha os olhos e começa a mentalizar e a pensar e a se perguntar mentalmente o que é isso, né? Pergunta para o seu corpo. Corpo, me fala o que está acontecendo, me fala o que você está precisando, tem algo que eu posso te ajudar. Isso é um olhar, uma forma de você olhar internamente. Lógico que você não vai ter a resposta imediata, isso são exercícios, isso é a busca da conexão, você vai estar iniciando um processo maior de conexão consigo mesmo. Então, momentos de calmaria, né, de fechar os olhos, significa que você quer olhar mais para dentro. E aí você pode estar sempre se questionando, se auto-questionando, perguntando para o seu corpo o que você quer, né, o que você está precisando nesse momento, né? Eu peço autorização para eu sentir, para você falar comigo o que você está precisando. E você pode fazer isso diariamente, corriqueiramente aí, para você estar sempre com esse olhar interno, para você escutar. Talvez nessa correria do dia a dia a gente não para, mas coloque alguns lembretes no dia, alguns alarmes no dia, pelo menos na hora do almoço, uma pausa, e à noite, ou então na hora que acorda de manhã e à noite, ou então pelo menos à noite, para você dar essa pausa de 5 minutinhos, olhar para dentro, e você está buscando essa conexão com o seu corpo. A gente começar a olhar para o interno, tá?
Tá aí um exercício aí que vocês podem fazer sempre. Não custa nada. Ó, eu já dei vários insights e vários exercícios. Vocês estão gostando, gente? Tá fazendo sentido aí? Tá ajudando? Que bom, que bom, que bom. É assim que a gente começa, né? É assim que a gente começa, tá? Começar a olhar para o interno, começar a olhar para o interno. Vai ver a diferença. E aí, olha, assim, olha que interessante. É quando a gente fica focando só no peso da balança, né? Aquele peso na balança que você sofre e quase morre. A gente tem que olhar? Tem. A gente tem que olhar para ver, a gente tem que monitorar. Isso que eu falo, assim, a gente tem que monitorar. Não estou falando para vocês nunca amarem olhar, né, para ficar aversão à balança, mas vocês têm que olhar que só o peso sozinho, ele não é parâmetro de saúde. Ele não é parâmetro de bem-estar, né? Ele não é parâmetro de felicidade, né? Isso que eu estou falando aqui o tempo todo. Por quê? Os corpos são diferentes, cada uma com a sua especificidade, cada uma com as suas peculiaridades, com a sua história, com as suas curvas, cada uma tem o seu individual. Eu quero que vocês entendam que monitorar o peso é diferente de você ficar bitolada com o peso. É bom você saber, uma vez no mês, você ter a noção de como está seu peso, se está mantendo, se está subindo, se está baixando. Sempre, sempre, é bom. É porque, às vezes, na correria, mais uma vez, e às vezes na fuga, a gente não quer olhar para o que está ruim. A gente não quer ver, né? E a gente tem que tirar essas vendas, igual eu falei, olhar para tudo, não só para uma coisa, olhar para tudo. Por quê? Porque você pode subir na balança, ela pode te afetar, você vai se sentir mal. Aí você pode se sentir mal, sentir frustrada, mas a gente não está aprendendo a olhar o lado ruim e puxar alguma coisa positiva do lado ruim. A gente vai subir na balança, viu, comentou, já vai dizer, uai, o que eu fiz esse mês? O que eu fiz essa semana? O que aconteceu nesses últimos dias? Que foi excesso? Ó, então, um sinal que às vezes você se desligou, você se desconectou da sua fome, da sua vontade, você estava comendo mais no automático. Então, a gente vai olhar para a coisa ali que não está satisfeita, não é para se martirizar, não é para se vitimizar, é para olhar e falar: o que eu fiz para merecer esse resultado aqui? O que eu fiz para estar com esse peso aqui? Como é que foi minha semana? Como é que foi isso? Então, assim, se uma vez no mês foi muito, faz uma vez na semana. Você avaliar semana a semana, como é que você foi aquela semana? Você pesa. Aí você falou, será essa semana eu vou tentar fazer algo diferente? E a gente vai, né? A gente vai trabalhando aqui depois, a gente vai falar sobre isso, das melhorias que a gente pode fazer. Mas eu tentei isso. Nossa, olha, foi bom, deu certo. Vou continuar. Ou então, vou mudar mais isso. E aí, semanalmente, você monitora. Então, peso é para ser monitorado, não é para ser parâmetro geral, não é para ser bitolado, não é para ser algo que, nossa, vou morrer. Não, não, porque ele é só um dos parâmetros, uma das métricas, né? Então, o seu bem-estar, eu estava conversando com a Mari, né? A gente fez o atendimento, e ela falou assim, ó, eu cheguei num peso que eu estava me sentindo super satisfeita, dentro do parâmetro de saúde, né, dentro de conformidade, e aí eu fui, foi numa nutricionista que ela foi na época, falou assim, eu fui e ela continuou falando que eu precisava perder peso, ou seja, a nutricionista estava focada num número na balança, não estava focada no bem-estar do paciente, não estava focada na saúde integral do paciente, por quê? Se a paciente estava se sentindo bem com aquele peso, ela já estava gostando de se ver nas fotos, ela já estava satisfeita com esse parâmetro, ela não precisava mexer. Simplesmente, né, a nutricionista não quis enxergar que ela estava bem. Por isso que eu falo, peso não é tudo, peso é apenas um parâmetro. E aí, tanto que a Mari veio de novo, voltou, ela falou assim, eu não estou saudável, porque não é sobre só esse peso, eu estou comendo emocionalmente. Então, peso não é sinônimo apenas de saúde, ele é um dos. Então, peso é apenas monitorado, porque ele vai ser reflexo de tudo que você está fazendo, né? Querendo ou não, ele vai ser talvez ali o reflexo mais rápido. Por isso que a gente dá tanta importância, mas não é para dar tanta importância, ele é para ser monitorado, assim como os outros hábitos, assim como os outros comportamentos alimentares que a gente tem que monitorar.
tá bom? Então, mais uma vez reforçando, a autoestima saudável, ela vai te trazer ganhos, ela vai reforçar suas emoções mais positivas, vai te ajudar a ter mais eficiência ali nas atitudes diárias, nos comportamentos diários mais positivos, vai te ajudar a se relacionar melhor com você mesma, com os outros, mais autonomia nas escolhas, no que você quer fazer, na sua independência ali alimentar, né, com responsabilidade, e muito mais chance de você alcançar os seus objetivos, né? Até coloquei aqui sobre esse efeito Pigmaleão, né? Se você pensa que é um fracasso, você vai se ver assim, se você vai se colocar assim em todas as situações. Mas se você se colocar como um sucesso, você também vai se ver assim em todas as situações. Então, você escolhe o que você quer pensar sobre você, tá? Você escolhe o que você quer pensar sobre você. Você quer pensar que você é um fracasso, que não tem mais jeito, que acabou? Ou você quer pensar que você é sucesso, que você é capaz, que você vai conseguir, que vai dar certo? Então, aquilo que você pensa vai trazer você mais perto do seu objetivo, né? É sobre, né? A sua mentalidade, ela pode tanto te detonar, quanto ela pode te alavancar. Então, a gente vai escolher, mais uma vez, o lado positivo aí, tá? E aqui, depois eu vou mandar isso para vocês, não vou ler, não. Vou mandar isso para vocês lá no grupo. E aí, o que eu quero reforçar? Mais um ponto, né? Que quando a gente aumenta a nossa autoestima, é como se a gente estivesse fazendo as fases inicialmente com o nosso corpo atual. É aquilo que eu falei, a gente aceita, a gente faz as fases com o corpo atual, com como a gente está, para mudar. Por quê? Porque se a gente quer mudar por ódio de si mesma, se a gente quer mudar porque eu tô com raiva de mim, porque eu tô com raiva desse corpo, porque eu não gosto desse corpo, porque esse corpo não me pertence, não sustentamos essa mudança. Reforço mais uma vez. Por isso que o amor é a terra fértil da mudança. O amor por você, a aceitação por você, por seu corpo, é a terra fértil que vai trazer mudança, né? Então, fazer as pazes com o corpo, esse auto-amor aí, é maravilhoso para você dar esse start. É fundamental, né? Então, respeite, né, inicialmente, aceite hoje como você está. Esqueça a balança, igual eu falei, esqueça a balança nesse sentido de ficar se pesando, se martirizando. Pese para monitorar. Cuide de você, tenha tempo para você, se dê tempo para olhar para dentro, se dê tempo para você olhar internamente. Lembre-se que perfeição não existe e veja, né, esse processo como um processo de auto-amor, de autocuidado, acima de tudo, tá? Acima de tudo, ele é sim o mais importante, tá? Então, concluindo aqui para a gente fechar, trazer insights. Quando você se ama e você se aceita, então você pode mudar, né? A gente é sombra e luz e a gente vai escolher sempre o lado luz. A gente, né, tem que respeitar a nossa forma hoje corporal, nosso corpo. O respeito ao nosso corpo é fundamental. Uma coisa que eu falo muito, a gente dá para o nosso corpo aquilo que a gente faz mal, é o maior sinal de desrespeito com a gente mesmo. Eu sei que aquele alimento me faz mal, eu sei que alimento não vai me nutrir, e eu ainda tô comendo ele demasiadamente, comendo ele achando que é isso que eu tenho que fazer. Não, isso é a maior forma de desrespeito. Então, assim, a gente tem que estar cada vez mais respeitando tanto a nossa forma física e respeitando as nossas necessidades, tá? Se aceita, né? Se aceita para você se tornar quem você quer ser. Cuidado, né, com a nossa saúde física e mental e emocional. Valorize você, igual potencialize as suas luzes, como eu falei, o exercício do espelho, você todo dia acordar e potencializar a sua luz. E lembre-se que essa perfeição aí que a gente tanto fala, rotina perfeita, alimentação perfeita, ela não existe, não existe. Quanto mais você praticar os elogios com você, potencializar o seu lado bom, você trazer luz, né, para as coisas negativas, você trazer luz, aprender com elas, mas você vai ficar boa naquilo. Então, você vai aprender mais, você vai ficar boa naquilo, né? Mas ficar perfeito, né? Isso já é outra história, a gente aqui não está buscando perfeição, a gente está buscando mudança. E a mudança, cada uma tem o seu formato aí, o seu jeito. Cada uma está num estágio,
cada uma está no momento, cada uma vai começar de uma forma, né? Então, assim, agora é com vocês, né? Quero saber de vocês, né? Vocês aqui, Jaque, Ellen, Fábio. Qual que foram os maiores insights? Pode abrir o microfone, pode falar, pode escrever. Os maiores insights. O que vocês pensaram aí que vai ser mais importante começar a fazer, que vocês vão né, agir? Qual que é a maior ação que vocês tiraram aqui para vocês começarem a exaltar e fortalecer a autoestima, para vocês fortalecerem as suas escolhas, ou potencializar aí o seu lado bom? A Jaque, ó, olhar para dentro de mim. Que maravilha, Jaque. Tava se esquecendo aí, Jaque? Olhando só para fora, olhando só para o externo. Então, fez sentido isso? Olhar mais para você, olhar para dentro? Porque toda mudança, gente, toda mudança começa de dentro para fora. Começar a escutar meu corpo, não pensar somente no lado externo. Exato. Escutar ele, escutar, entender ele. Porque o lado estético depois vai vir. Mas ele só não deve ser olhado primeiro. Exatamente. Ver o que está acontecendo. A Ellen, que eu sou a minha apoiadora e que preciso de mim mais do que eu imaginava. Que lindo, gente, que lindo. Que lindo. É sobre isso que a gente precisa, né? E às vezes a gente não está ligada que precisa fazer isso. Que a gente não estava entendendo onde que estava acontecendo, por que as coisas não estão acontecendo. Que eu estou desconectada do corpo. E se eu quero um corpo diferente, como é que eu mudo o meu corpo se eu estou desconectada do meu próprio corpo? Como é que eu mudo, né, a minha alimentação se eu estou só olhando ali para um fator, só porque o que é nutritivo, o que não é? Se eu estou esquecendo de olhar os motivos pelo qual eu estou comendo, o porquê que eu estou comendo, e a gente vai falar muito sobre isso na terceira aula. Né? Então, hoje a gente trouxe a gente ampliou, eu ampliei a visão de vocês, deixe olhar para quem você é, quem você quer se tornar, como que você destrava aí a mudança, o terreno fértil da mudança, a autoestima, o poder da autoestima, né, na gestão emocional, no fortalecimento das emoções, na blindagem ali, para você mudar. Tudo que é preciso aí para começar a mudança a partir, né, dessa mentalidade, desse fortalecimento da autoestima, desse auto-amor, que é fundamental. Não é, né? Não é opcional, é fundamental. Tá? A gente já está encerrando aqui também. Jaque, eu agradeço demais a sua presença, espero você na semana que vem. Então, só para finalizar aqui, gente, um minutinho, Jaque. Semana que vem, a gente vai ter a Psi, né, a psicóloga, a Paulinha, ela vai vir falar com vocês, a gente vai falar sobre esse processo de autorresponsabilização no cuidado, e ela vai fazer uma técnica com vocês, ela é psicóloga, ela vai fazer uma técnica maravilhosa com vocês, que faz todo sentido aqui dentro do processo, por isso que ela até veio cedo, assim, né, eu queria que ela viesse logo no início, queria fazer essa introdução para vocês, e ela vai vir logo no início. Então, não percam, seja ao vivo aqui, né? Vai ser 7, se eu não me engano, vai ser semana que vem, vai ser 7 horas. Vou confirmar, ela tá no cronograma. Vai ser um pouquinho mais cedo, porque ela precisa ser um pouquinho mais cedo. Eu vou estar aqui também. Então, vai ser uma técnica desse olhar sistêmico, do TC, da responsabilização, vai ser maravilhoso. Olhar para a sua história e também dar esse alavancar, tá? Então, não percam. E depois, na próxima semana, depois dela, a gente já começa a olhar mais voltado só para o corpo. Fomes, vontades, falar um pouco ali das influências ali, de como a gente conecta com o corpo para saber a hora mais certa de comer ou não, como que a gente cede ou não, tudo em volta do corpo, tá bom? Então, nas próximas 2 semanas aí, vocês já vão estar cientes e a gente vai conversando em cada encontro. Durante o grupo, essa semana, eu vou mandar insights, né, desse encontro. Vou mandar também para vocês alguns exercícios que eu falei aqui, que eu vou mandar lá durante a semana, para fortalecer e lembrar vocês desse olhar para dentro,
de vocês se apoiarem, se amarem, né? Olharem para vocês com amor, que é isso, faz toda a diferença. Tá bom? Combinado? Gostaram, gente? Fez sentido para vocês? Como é que foi aí? Valeu a pena? Foi bom o primeiro encontro? Muito, muito. Que bom, meninas. Fico feliz. Lá no grupo também, assim que a gente encerrar, vai ficar gravado lá. Quem quiser assistir tudo de novo, rever, né? Super a pena. Que bom, Flávia. É só o primeiro. Temos muito aí para compartilhar, viu? Obrigada pela presença de vocês. Ótima noite. Gostou, Ellen? Gostei bastante. Ai, que bom. Fico feliz em ter ajudado. No grupo, o grupo vai estar aberto. Tá? O grupo vai estar aberto para qualquer insight, qualquer compartilhamento. Aconteceu isso, fiz isso, compartilha lá, que pode ajudar uma a outra. Esse grupo vai ser bem fortalecido com a opinião lá de vocês, as experiências, tá bom? Gente, eu estou encerrando aqui hoje com uma chuva, graças a Deus, em BH. Ô, Glória, mó chuvão aqui. Eu estou até impressionada. Depois de 1000 anos temos chuva. Então, assim, hoje o dia está especial mesmo. Graças a Deus. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Um grande abraço. E eu estava esquecendo, vou mandar um áudio lá para vocês dormirem com uma meditação guiada sobre um pouquinho de autoestima. Tá bom? Vocês agradecendo. Vai ser lindo. Um beijo, obrigado por estarem aqui. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.